Olá, como estreia do nosso podcast Nós por Cá, recebemos hoje, aqui no nosso estúdio, o nosso amigo e convidado, Manuel Taveira. Olá, Manuel. Olá, Margarida. Está bem disposta? Estou bem disposta. E Manuel, como é que está? Também, Muito eu acho. obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não tem nada que agradecer, é com imenso prazer, portanto, que eu participo nesta vossa iniciativa, que eu espero que não seja só a minha, mas seja de mais e mais convidados que vocês terão a honra de o fazer. Obrigada por nos conceder este pontapé de saída. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer, sei que o Manuel nasceu no distrito de Vila Real, Exatamente. na freguesia de Fontes, mas que a sua infância e adolescência foi um bocadinho dividida entre Fontes e Lisboa. Fez a escolaridade de um lado, regressou para o outro. Que memórias é que tem desse contraste entre Fontes, a sua aldeia, no concelho de Santa Marta de Penaguião, e Lisboa? Margarida, portanto, é prematuro dizer-lhe, portanto, que eu gostei mais da minha aldeia, mas também gostei de Lisboa. Lisboa, portanto, ainda era uma criança. Portanto, tenho uma fotografia que mal me reconheço, portanto, tirado com os outros membros da classe. Em Fontes foi totalmente diferente, porque eu já ia preparado para fazer, portanto, naquela altura era a quarta classe, agora é o quarto ano, e a diferença que eu acho é que é mais salutar viver na aldeia do que viver numa grande cidade como Lisboa. É-se mais feliz nas ruas da aldeia? E não tem comparação possível, porque na aldeia conhece toda a gente. E em Lisboa é exatamente aqui como na Bélgica, portanto, ou como aqui em Bruxelas. Passa-se por as pessoas, nem bom dia, nem boa tarde, não se conhece ninguém. Essa é a grande diferença que existe. É mais cada um por si na sua vida. Exatamente. Depois teve uma breve passagem pelo Porto e aos 20 anos, de volta à sua aldeia, casa com 20 aninhos. É verdade, portanto, casei-me com a mulher que tenho ainda hoje. Com quem já completou o que é de saudar, não é de tomar por garantido, e já celebrou 51 anos de casados. De casados, exatamente. Portanto, qual é o segredo? Se puder dar um conselho às gerações o conselho que por eu casar, dou, a quem nos está a ouvir é que costuma-se dizer, atrás de um homem tem que haver uma grande mulher. E também é o inverso, atrás de uma mulher também tem que haver um grande homem. Não quer dizer que seja um mundo de facilidades, porque há sempre problemas. Mas aturando-se, desculpe o termo, um ao outro e tendo garra e felicidade, consegue-se chegar até mais longe. Muito bem. Tudo baseado na amizade. Na amizade e no amor. E no amor, que bom. E em 1974 faz uma grande viagem até Angola, para lá estar um ano a trabalhar. Exatamente, a trabalhar não é bem o termo, portanto eu fui mobilizado depois do 25 de Abril, portanto eu pertencia à Armada, e fui mobilizado para para Cabinda, que é no norte de Angola. Eu tinha como especialidade, portanto, enfermeiro estomatologista, e passei lá um ano de prazer, porque já não havia guerra, portanto a guerra era só simplesmente entre os angolanos, mas passei lá um ano de praia, porque dava para juntar o útil ao agradável. Passava as suas manhãs no hospital, exatamente, não é? Portanto, acompanhava no consultório a auxiliar o médico, portanto a dar-lhe todos o apoio que ele precisava. E a tratar dos militares portugueses, neste caso. Neste caso eram todos os militares portugueses. É um conclave pequeno, mas já tinha lá muita armada portuguesa, portanto, e que normalmente precisava dos apoios dos médicos, sobretudo os estomatologistas, porque tem-se medo de ir ao dentista. Pois é, imagino. E quando chega a uma certa altura tem que se ir mesmo. E às vezes deixa-se para demasiado tarde. O que se pode fazer ontem. Muito bem.
Mas foi 4 anos mais tarde que faz a grande, digamos, mudança, que se calhar mudou a sua vida para sempre, que foi a viagem para a Bélgica. Estava à procura na altura de algo novo ou foi uma oportunidade que lhe caiu no colo? Margarida, portanto, para lhe dizer a verdade, eu tive a oportunidade de ficar radicado na minha aldeia. Mas, que se voltarmos o tempo atrás, eu já lhe dizia que não se arrepende de não ter voltado. Não me arrependia. Mas pronto, de qualquer das maneiras, optei, portanto, para vir eu e a minha mulher. E deixou para trás 2 filhotes muito pequeninos. Exatamente. Portanto, o meu filho Cipriano e a minha filha Cláudia, que ficaram com os avós maternos. Foi uma despedida difícil? Ou sabia que eles viriam mais cedo ou mais tarde ter consigo? Para mim foi uma despedida, portanto, como quando me despedi da minha mulher quando fui para Angola. Da parte da minha mulher foi uma despedida dolorosa, porque, bom, mãe é mãe. Claro, sim. E foi a sua primeira separação dos seus filhos? Meus filhos, portanto, que ao fim de 3 anos nós viemos para cá, começamos a trabalhar como domésticos, que era o que havia naquela altura, e ao fim de 3 anos, portanto, fomos buscar os meus filhos e recomeçamos uma nova vida. Uma nova vida aqui, os 4. Exatamente. E, pelo que sei, veio com toda a força e conseguiu iniciar aqui um curso de português para que os seus filhos não perdessem essa ligação à língua portuguesa. Como é que foi essa... De onde é que surgiu e como é que foi essa... É verdade, Margarida. Portanto, recorrendo 50 anos atrás, ninguém, nem a Margarida sonhava ainda, portanto, estar aqui. Ser mulher como é hoje. Suponho que não. Portanto, não, certeza absoluta que tem 20 e poucos anos, mas isso está fora de questão. Os meus filhos começaram a frequentar, portanto, a escola belga. Nós em casa falávamos sempre com eles em português, mas sentíamos que faltava qualquer coisa. Não só a eles, portanto, às outras crianças da idade deles que eram portugueses, porque também havia mais crianças, né, com essa necessidade. E então, com o professor Manuel Jorge, com a doutora, que agora não me lembro, a Regina Sena, com o padre Policarpo, que já faleceu, e com uma irmã que eu agora, por acaso, não me lembro o nome, tentamos criar uma pequena escola de português, que era da seguinte maneira: as crianças estavam na aula de francês, e ao fim da aula, a freira, portanto, que era a irmã, ia buscá-los, levava para uma sala onde estava o professor Manuel Jorge, que nessa altura dava mais uma hora de aula em português. Dedicada especialmente a esses alunos. Exatamente, é que as crianças não perdessem e criassem ainda mais ramos com Portugal. E assim nasceu, portanto, o curso de português em Bruxelas. Portanto, essa ligação e a manutenção da língua materna era muito importante. Como o pai olhava para os seus filhos e queria essa componente na vida deles, de tal maneira que, quando eles iam de férias para Portugal... Margarida, não era. Exatamente. É importante, portanto, que as crianças que são portuguesas de nacionalidade não percam a língua portuguesa. Além de ser a língua mais bonita da comunidade europeia, nós temos que nos lembrar que as pessoas que estão em Portugal, sobretudo nas aldeias, não falam francês, nem inglês. Agora, claro, era triste, portanto, uma criança chegar lá no mês de agosto, que é sempre um mês de calor, e estar cheia de sede e não saber pedir um copo de água ao avô ou à avó, era lamentável. Portanto, por isso é que eu disse, era e é. E os seus filhos consigo, em férias em Portugal, falavam português? Exatamente, é que eu tinha, portanto, a hombridade de lhes dizer
quando chegássemos a Vilar Formoso, que era a fronteira que nós utilizávamos naquela altura, meninos, a partir de hoje, não admite que falem francês. Enquanto estivermos aqui, com os nossos familiares portugueses. E porquê? Porque eles já frequentavam a escola de português. Portanto, já iam unidos. Jogávamos uma coisa com a outra. Exatamente. E eles já sabiam, portanto, que quando chegasse dali para lá, pronto, era português. Portanto, não só ao nível da educação e do ensino, criou este início de cultura da língua portuguesa nesta escola e em casa, obviamente, na sua casa, mas também para os outros colegas, como também, no ponto de vista simbólico e mais ligado à religião, houve algo que o Manuel achou que faltava aqui na cidade de Bruxelas para a comunidade portuguesa. Para a comunidade católica. Católica portuguesa. E que deu por si, com uma série de eventos e de esforços, conseguiu trazer a Nossa Senhora de Fátima. Conte-nos um bocadinho sobre isso. Repare, Margarida, portanto, essa iniciativa teve um projeto. Quer dizer, portanto, que quando eu vim para cá, havia só uma igreja que tinha, portanto, missa em português, que era na Place Flagey, na igreja Sainte-Croix, e era dada pelo padre Policarpo, que nessa altura, portanto, passado 2 ou 3 anos, adquiriu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para essa igreja. Mas depois, passado algum tempo, houve trocas de igreja. Portanto, passou a haver 2 comunidades católicas. Uma na Place Flagey, outra no Parvis de São Gil. A igreja de São Claro não tinha freiras. E a de São Gil tinha freiras. E então tomamos uma iniciativa. Houve uma pessoa que já faleceu, que nos disse: Tabeira, vamos trazer uma Nossa Senhora de Fátima para a Bélgica. E eu disse: com certeza. Fizemos, portanto, um peditório. Esse senhor pôs o complemento e foi com imensa alegria que nós, portanto, obtemos essa compensação e essa imagem que está ainda hoje colocada na igreja do Parvis de São Gil. E é a partir daí que podemos celebrar aqui na Bélgica e que começou a ser possível a procissão do 13 de maio. Exatamente, a procissão, que é uma procissão de rua que se começou a fazer, portanto, à volta da igreja, com cerca de mais ou menos um percurso de 3 a 4 quilómetros, sempre, portanto, pelas ruas, não à volta da igreja, pelas ruas à volta da igreja, que é diferente. E essa iniciativa ainda se mantém, portanto, hoje, com bastante alegria, com muita que é uma coisa que eu queria dizer, Maria, que me ia esquecendo, com muita gente a participar, sejam eles católicos portugueses, espanhóis, magrebianos, de tudo. Tudo. Toda a gente participa e ainda hoje, exatamente. Ainda hoje nessa se realiza. época e ainda hoje se realiza. Exatamente. Muito bem. E os próprios pais de portugueses, portanto, acredito que a maior parte deles vindos de Portugal, mas a criar as suas famílias cá, se uniam em associação de pais naquela altura. Naquela altura, portanto, foi criada na Place Flagey, portanto, havia uma escola onde se dava, portanto, aulas, e havia uma sala à parte onde foi criada uma associação de pais portugueses na Bélgica, na qual, inclusivamente, eu também participei, não como aluno, com certeza, claro. Não está a imaginar, não é? Sim. Mas onde os meus filhos também participaram, e que me deu, portanto, o que me deu mais gozo, desculpe o termo, e vocês que me estão a ouvir podem também desculpar, o que me deu mais gozo foi fazer 2 viagens escolares com jovens adolescentes a Portugal. Uma ao Alentejo e outra até Lisboa, que nenhum, eu conhecia, porque vivi lá, Sim. Nenhum dos participantes conhecia Lisboa nem o Alentejo.
ficaram, portanto, maravilhados, e foi para mim uma compensação Sentimental também. sentimental e carinhosa a ajudá-los a reconhecer ou a conhecerem uma cidade e uma região que para eles era totalmente desconhecida. Portanto, várias dessas crianças conheceram Portugal com as suas... Conheceram Portugal consigo, Margarida, porque os levou, e essa associação os levaram lá. Exato, sabe porquê, Margarida? Porque nós, quando íamos de férias, portanto, o mês de agosto, pousávamos na nossa aldeia e não saímos mais da aldeia. Era ir almoçar com o tio, almoçar com o avô, e passava o mês inteiro na aldeia. O que não era mau. Também certo, era salutar para as crianças. Mas há todo um país que ficava por conhecido, exatamente. Depois, o Manuel teve um percurso longo na Embaixada Portuguesa a acompanhar e a trabalhar junto do corpo diplomático aqui em Bruxelas. Eu entrei, portanto, para a Embaixada como motorista e depois foi subindo progressivamente, ano após ano, ou 2 em 2 anos, portanto, foi subindo até chegar à categoria de assistente técnico. E 45 anos é uma vida. É uma vida. Também cheguei a um certo ponto, digo assim, já chega. Se calhar já chega. Foi quase tanto tempo casado, entre aspas, com a Embaixada Portuguesa do que com a sua esposa. São 45 anos e 51 anos de casados. Exatamente, mas repare, portanto, tenho boas recordações do trabalho na Embaixada, tenho boas recordações dos funcionários e dos colegas que deixei, mas também passei maus momentos. Não vale a pena frisar os maus porque já se esqueceram, já estão no rol de esquecimento, mas eu tive bons momentos. E sabe porquê, Margarida? Porque os embaixadores e o corpo diplomático, sobretudo o corpo diplomático, de antigamente eram no tempo do outro senhor. Do nosso... Pois, do Oliveira nosso, Salazar. Pronto. Pois, exato. E tinha uma mentalidade que eu quero, posso e mando. Pois, muito rígida. Agora, nestes últimos anos, já se notava, portanto, que o corpo diplomático era um corpo diplomático mais jovem, portanto, já não tinha... Embora o tivessem, o querer, posso e mando, mas de uma maneira mais salutar, mais convivial e que permitia haver um contacto diário entre as diferentes categorias. Exatamente. Portanto, essa mentalidade mais antiga foi-se subtilizando gradualmente. Exatamente. Imagino que seja de salutar para o ambiente de trabalho. Exato, dentro da Embaixada. Portanto, o quero, posso e mando era do tempo de outra senhora e eles utilizavam-no muito. Porque... Com um grande sentido de autoridade, imagino eu. Exato. E na altura que começou, viviam cá em Bruxelas, propriamente dita, 30 mil portugueses. Cerca de 30 mil portugueses. Cerca de 30 mil portugueses. E o staff... há que saber dividir duas coisas. Uhum. Há o staff diplomático, que é e há o staff da secção consular, que é o outro. O staff diplomático, portanto, pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e o staff da secção consular é do pessoal que é contratado. E eu queria só chamar a atenção, não só assim Margarida, mas também, portanto, todos aqueles que nos estão a ver, que atualmente são cerca de 75 mil portugueses só aqui em Bruxelas. Portanto, mais do dobro do que quando E o staff é o mesmo, ou ainda menos. Portanto, por vezes, portanto, eu compreendo as pessoas dizer, mas a Embaixada... Não, temos que saber separar o trigo do joio. A Embaixada é uma coisa, e a secção consular é outra. São lá que são recebidos os utentes, são lá que os utentes expõem os seus problemas, resolvem as suas situações. Por vezes não é fácil tentar compreender toda a gente.
Mas também as pessoas também têm que compreender os funcionários que lá estão. Porque são os mesmos recursos a lidar com mais do dobro dos residentes. Exatamente. Eu ainda sou do tempo de máquina de escrever, agora é tudo computador. Sim. Antigamente era máquinas de escrever e resolvia-se. Mas eu peço aqui, portanto, aos portugueses que me estão a ouvir, que compreendam. Nem sempre é fácil resolver os problemas de cada um, mas não complica. Tentem simplificar. Muito bem. E, Manuel, são muitos anos aqui na Bélgica, Sim. mais do que os viveu em Portugal. Como é que olha para o nosso país? Como é que é o seu olhar para Portugal? É um olhar saudoso, preocupado, nostálgico ou mais belga do que português nesta altura da sua vida? Não. Mais belga que português, portanto não, porque eu sempre considerei um cidadão português. É a minha nacionalidade, é o meu país. A diferença que existe entre Portugal e a Bélgica, relativamente, portanto, é o mesmo. Derivado, portanto, à situação económica que se passa pela Europa. Vamos só falar na Europa, porque eu podia prolongar por todo o mundo. Mas vamos ver uma coisa. Se me perguntar qual é a diferença entre Lisboa e a minha aldeia, eu vou-lhe responder. É a minha aldeia que é muito mais benéfica do que propriamente Lisboa. Isto porquê? Porque Lisboa acontece a mesma coisa que acontece aqui. Nós passamos por meia dúzia de pessoas, não as conhecemos, não lhes dizemos bom dia. E nas aldeias conhece toda a gente. Toda a gente, portanto, ou é um bom dia ou boa noite. É uma maneira mais salutar do que propriamente nas grandes cidades. Economicamente, o país está mal. Mas se formos ver, portanto, Bruxelas, ou a Bélgica, ou mesmo na Europa, está toda no mesmo... As dificuldades sentem-se, infelizmente, em todo lado, quase. Economicamente, sim. Eu sei que o Manuel teve sempre foi sempre um cidadão com uma identidade portuguesa muito ativa, se é que posso dizer assim. E sei que aqui, nestes anos largos em que já cá vive, teve várias atividades, muitas delas, sim. Imagino eu, poderá esclarecer melhor, mas por gosto. Uma delas foi a rádio, sim. Que quer que nos fale um bocadinho sobre isso, e a outra foi o rancho, que também descobriu cá e ao qual também se dedicou. Portanto, conte-nos um bocadinho sobre isso, a começar pela rádio. Não, vamos fazer ao contrário. Vamos começar pelo rancho. Vamos começar pelo Cronologicamente rancho, faz mais sentido. Exatamente. Muito bem. Portanto, o rancho, quando chegamos cá, portanto, exatamente como lhe disse há bocadinho, frequentávamos a igreja da Palácio Lager, na qual a associação tinha uma sala, portanto, não na igreja, mas ao lado, e pensou-se em criar um rancho. 3 ou 4 pessoas amigas, vamos formar um rancho. E formou-se um rancho, na qual, portanto, a minha mulher também participou, os meus filhos também participaram, e formou-se um grupo que me deu muito prazer. Inclusivamente tivemos uma atuação em Mons, no Shape, a pedido da delegação portuguesa, da delegação militar, que os convivas que estavam lá tinham imaginado que nós vínhamos de Portugal. Portanto, repare como nós não. As dançarinas dançavam tão bem. Depois, portanto, isso passou-se. E em relação à rádio. À rádio. A rádio é uma coisa que lhe deu muito gosto. Deu muito, muito prazer, e tenho pena ainda derivado à situação que se passou na pandemia, que tivesse tido obrigado a ter que o deixar. Foram 35 anos. 35 anos também. 35 anos, portanto, que começamos, portanto, com um programa à terça-feira à noite,
por volta das 10, porque não dava entusiasmo nenhum, porque já era noite e era Sim. dia de trabalho, era a terça-feira, até que nos surgiu uma oportunidade de ser ao domingo de manhã das 9 até cerca das 11 horas. Ainda hoje recordo com saudade, não choro porque não é tempo disso, já basta estar a chover lá fora, mas deixou-me muita saudade. Sabe porquê? Porque eu tinha um contacto muito grande através dos microfones com a comunidade portuguesa. Falava português? Falava, não, tinha que falar português. Sim. Os discos eram todos em português. Ainda sou do tempo do vinil, que agora já não se utiliza, mas tenho-os guardados. Sou do tempo do CD, que agora praticamente também já não se utiliza, agora já é a internet. E, de facto, portanto, foram 35 anos de maravilhas, de música, a trazer-nos de volta às entrevistas. Sim? Também, portanto, entrevistas com, muitas vezes, o engenheiro Mário Campolaro, que é hoje o secretário de Estado da Modernização. Lá passou quando ele era conselheiro das comunidades portuguesas, sobre diversas atividades. Muita gente passou, portanto, diretamente, não era gravação, era direto, era no estúdio. E isso deixa marcas muito profundas. Ainda hoje, se pudesse, recomeçava novamente. Que bonito, Manuel. Aproveito esta sua descrição tão bonita sobre esses tempos da rádio, em que em algumas horas por semana... Eram 2 horas a cada domingo, que é um dia tão especial, oferecia aos seus ouvintes esta imersão num pequenino país que se ouvia, um país audível, Exatamente. que é, de uma certa forma, parecido ao que estamos aqui a fazer agora. Através da voz ou da imagem, trazer toda a gente que vive cá fora a este cantinho que é nosso português. Exatamente. Eu gostava de terminar aqui a nossa tão agradável conversa com uma pergunta que é sobre este fenómeno que se fala muito sobre a saudade. Há muito esta palavra, acho que por várias comunidades ex-imigrantes, desta palavra tão bonita, porque até dizem que não tem tradução para mais nenhuma língua, e que se fala muito desta nostalgia e da saudade de Portugal. Esta saudade é verdadeira? É um mito? Aumenta ou diminui com o passar do tempo? A saudade aumenta. Aumenta porque cada vez que sai um imigrante de Portugal, não tem destino, não sabe quando é que regressa a Portugal, mas traz com ele, no coração dele, a saudade das pessoas, do país que deixou ficar. E isso permanece e continuará a permanecer, porque a imigração não acabará. Haverá ainda, voltando à situação económica de Portugal, que falamos há bocadinho, ainda tem tendência a que venham mais imigrantes para fora. Veja-se o caso das enfermeiras, que imigram para a Inglaterra, sobretudo para a Inglaterra. Vejam-se o caso dos médicos, alguns, nem todos, também, portanto, imigram para países do leste e para países europeus. Mas quando se entra num autocarro ou quando se entra num avião para deixar o país, e quando ele começa a levantar o voo, o coração, em vez de bater 60 minutos, bate o dobro ou o triplo. O que acontece no inverso. Quando o avião deixa Bruxelas para pousar em Portugal, estamos mortos. Desculpa o termo. Força. Estamos mortos com o avião a terra porque já nos sentimos no nosso país. Que bonito, Manuel. Eu lembro-me perfeitamente, a sua descrição quase que me levou a visualizar precisamente o descolar da viagem de avião que fiz na primeira vez que vim para a Bélgica. Que conselho é que dá a tantas pessoas que hoje saem do país num mundo completamente diferente do que era o seu quando veio para cá? Que palavra é que dá para estas pessoas? Muitas delas estão novas. Olha, que tenham coragem.
coragem e que façam por se adaptar, porque a nossa mentalidade em Portugal é totalmente diferente por exemplo, vamos falar só aqui da Bélgica, não vamos falar da Europa, porque por vezes é difícil adaptar-se. Por vezes é difícil encontrar trabalho. E há sempre, sobretudo no meu tempo, agora também, portanto, creio que também existe, há sempre uma mão que apoia e que ajuda essa pessoa que tem necessidade. Mas lembrem-se de uma coisa, quando saírem de Portugal, não esqueçam que são portugueses, porque isso é muito salutar. E que quando regressem a Portugal, que estejam em paz e com a família, porque o que custa é deixar ficar. Não é o país, as nossas raízes, os nossos familiares. É os votos que eu desejo, portanto, a todos aqueles que nos estão a ouvir. E isso falta-me só um R. Um R. Já sei qual é o R que lhe falta, Pois. que é da sua bonita memória que puxa por si, Exatamente. que é a sua experiência de conduzir, foi o primeiro português a conduzir um Rolls Royce. Um Rolls Royce. Que são 2 R's, na verdade, um Rolls Royce. Oh, exatamente. E que fui eu propriamente que fui buscá-lo ao Rolls Royce, portanto, era novo, completamente Novinho em novo. folha. E que me deu o prazer, portanto, de o conduzir, de ser um português, o primeiro a conduzir um carro daquele calibre, porque imagino, sabe o que é o valor que aquilo tem. Claro. E que me deu imenso prazer. Portanto, fica aqui esta nota de um pico de alegria naquilo que podem ser depois muitas dificuldades. Das tristezas. Sim, conduzimos um Rolls Royce, nem tudo foi mau. Exatamente. Muito obrigada, Manuel. Gostei Nada. muito de o ter por cá, principalmente aqui no nosso pontapé de saída do Nós por Cá. Foi sinceramente um gosto, um prazer, uma honra para nós ouvir a sua história, que foi só um bocadinho, foi só um espreitar pela janela de tanta coisa que haveria para contar. E muito obrigada. Nada, Margarida. Eu também, portanto, quero agradecer o vosso convite. Desejo-vos muitas felicidades nessa iniciativa que vocês têm e que espero que seja para continuar. E será. Da minha parte, os meus parabéns e muito obrigado pelo vosso convite. Obrigada, Obrigado. Manuel. Obrigada a nós. Obrigada.